Vamos começar mais uma aula de autocorreção sobre o sistema nervoso e endócrino. Módulo 2, capítulo 5, páginas 198 a 216. Vamos lá, no início do capítulo ele mostra uma criança brincando, com alguns brinquedos e o seguinte texto. Andar, falar e se alimentar sozinho são atividades que podem parecer simples. No entanto, elas exigem diversas habilidades que desenvolvemos com o tempo. Para encaixar peças geométricas em um brinquedo, por exemplo, precisamos analisar o tamanho e a forma da peça e executar movimentos precisos com as mãos. Então, você vai copiar essas perguntas no seu caderno de ciências e respondê-las. A. Cite alguns sistemas do corpo humano que, em sua opinião, estão envolvidos na tarefa de encaixar peças geométricas em um brinquedo. Vamos lá, a gente pode falar sobre o sistema esquelético, a gente precisa estar numa posição, sentado, sustentar o corpo, o muscular, que vai ajudar no movimento, e você pode colocar outros sistemas que você acredita que estejam envolvidos nessa atividade. B. Qual é o principal órgão do corpo humano que coordena atividades como a apresentada na fotografia? Bom, o principal órgão do nosso corpo é o cérebro, que vai coordenar. Ele é que manda tudo ali nessa parte. Letra C. Você gosta de jogos e brinquedos que estimulam o raciocínio? Em caso afirmativo, cite alguns que você conhece. Então, você vai dizer se você gosta, quais são os que você gosta. Página 200. Também vai copiar e responder essas questões no caderno. Observe a imagem abaixo por 1 segundo. Que figuras você identificou? 2 rostos, na verdade, um de frente para o outro. 2. Agora, observe novamente a imagem, reparando em cada detalhe. Que figura você identificou? Então, você vai dizer, olhando aí os mínimos detalhes, o que você conseguiu, que figuras você conseguiu identificar. Página 201. Observe a cena abaixo e circule as atividades que você considera estarem associadas ao sistema nervoso. Então, eu tenho respirar, correr e pular e andar de bicicleta. E todas elas fazem parte do sistema nervoso, Ele que comanda toda essa parte, ele manda informação para o nosso corpo para ele realizar todas as atividades. Página 204. Trace o caminho que liga cada palavra localizada a informação correspondente. Então, por exemplo, é dividida em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Você vai achar o caminho até lá encéfalo. Atua na coordenação dos movimentos e no equilíbrio do corpo. Acha caminho até cerebelo. Então, já trouxe aqui uma imagem onde já tem os caminhos traçados para você responder aí no seu livro, ou verificar se está correto o que você respondeu. Página 207 vai abordar um assunto bastante interessante. Crianças e adolescentes dançam em cima de cadeiras de rodas no rio. Muitas vezes as crianças aqui descobrem que são capazes de fazer movimentos que não sabiam que podiam, diz a dançarina. Muitas pessoas que sofrem lesão na medula em razão de acidentes de automóveis, quedas, infecções e má formação durante a gestação, por exemplo, necessitam usar cadeira de rodas para se locomover. Essas pessoas, apesar de suas limitações físicas, são capazes de praticar esportes, dançar, trabalhar, entre outras atividades, superando diariamente suas limitações motoras. Todos os cidadãos têm direito de ir e vir e merecem respeito. Para garantir os direitos das pessoas com deficiência motora, são necessárias algumas adaptações, como rampas de acesso, elevadores e banheiros adaptados. Além disso, algumas atitudes do cotidiano, como não estacionar em locais reservados para cadeirantes e em guias rebaixadas, contribuem para o respeito aos direitos dos cadeirantes. Você vai copiar e responder essas questões lá no caderno de ciências. Você já viu algum esporte praticado por pessoas com deficiência física? Em caso afirmativo, como esse esporte era praticado? Então, você vai colocar lá no seu caderno se você já viu alguma pessoa com deficiência física praticando esporte e como esse esporte era realizado. Você conhece alguma pessoa que usa cadeira de roda?
Pergunte a ela como é que é o dia a dia dela, se ela tem dificuldade, quais são as maiores dificuldades, se as pessoas respeitam. Página 210. Selecione a palavra entre parênteses que completa corretamente as sentenças e escreva-as nos espaços reservados. A parte central do sistema nervoso é responsável por receber as informações de diferentes partes do corpo, interpretá-las e assim formular e enviar respostas. Letra B. A parte periférica do sistema nervoso é formada pelos nervos e é responsável por fazer a comunicação da parte central desse sistema com as demais partes do corpo. Segunda questão. Quando encostamos o dedo da mão no espinho de uma planta, imediatamente a gente afasta o dedo. Essa reação é rápida e ocorre antes mesmo de pensarmos em agir em relação à dor. Como é chamada essa reação? Essa reação é chamada reflexo. E a importância dela para o corpo humano é que ela evita que danos maiores aconteçam, né? Que você se machuque mais ainda. Então, é um reflexo, né? A pele entende, né? Recebe estímulo, que aquilo dali machuca, e aí você se afasta para que não aconteça nada pior. B. Assinale a alternativa que representa o caminho percorrido pelo impulso nervoso em nosso corpo durante o reflexo. Então, assim, na primeira imagem, a pele recebeu o estímulo e foi enviado para o cérebro. Segunda imagem, a pele recebeu o estímulo, foi enviado para o cérebro e aí voltou para a medula espinhal. E na terceira imagem, né, a pele recebeu aquele estímulo e aí foi enviado para a medula espinhal, que vai enviar outro estímulo para que você afaste a mão. Então, a correta é a última imagem. Aí tem uma imagem na 213 onde vai explicar o que cada parte do nosso corpo aí, alguns órgãos, né, algumas células, produzem alguns hormônios. Então, eu tenho aí a hipófise, produz hormônios que controlam outras glândulas e que regulam o crescimento do corpo. A tireoide produz hormônios que regulam as atividades das células e o desenvolvimento do sistema nervoso. Suprarrenais produzem hormônios que preparam o corpo para situações de estresse, ou seja, onde você provavelmente vai ficar agitado. Ovários produzem hormônios que são responsáveis tanto pelo desenvolvimento de características do sexo feminino, quanto pelos processos associados também ao sexo feminino, como o ciclo menstrual e a gestação. Testículos produzem hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento de características do sexo masculino, como a produção de espermatozoides e o engrossamento da voz. Observando o esquema representado acima, em que glândula é produzida a adrenalina? Você vai copiar e responder essa questão lá no seu caderno, tá? Então, são as glândulas suprarrenais. A adrenalina vai te deixar um pouco mais acelerado, afoito, né? E aí, quem é responsável por isso são as glândulas suprarrenais. Alterações hormonais e a saúde. Nessa página traz uma imagem onde dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. E aí eu gostaria de saber, você vai copiar e responder lá no seu caderno, se você já ouviu falar em diabetes e o que você sabe sobre esse assunto. Lembrando que diabetes tem a ver com o nível de glicose no sangue. Então, verifique o que você sabe e escreva aí no seu caderno. Página 215. O gigantismo é um problema de saúde causado pela produção excessiva de hormônios de crescimento, principalmente durante as fases iniciais da vida. Pessoas diagnosticadas com gigantismo apresentam crescimento excessivo, resultando em estatura muito elevada. Então, eu tenho um turco aí, ó, do lado. Ele tem 2,47 metros de altura. E aí, em 2011, a altura dele já era 2,51 metros. Qual é a glândula responsável por produzir o hormônio citado no texto? A hipófise. B. A glândula que você citou no item A, ela é endócrina ou exócrina? Endócrina é quando ela
esse hormônio vai para a corrente sanguínea. E a exócrina ela é excretada de uma certa maneira no nosso corpo. Então, ela é endócrina. Segunda, ligue cada glândula endócrina à sua principal função. Suprarrenais, nós já vimos, né? Produz a adrenalina. Ovários, tem a ver com a questão feminina, então produção de hormônios sexuais femininos. E a tireoide, produção de hormônios que regulam as atividades celulares. Terceira, selecione a palavra entre parênteses que completa corretamente cada uma das sentenças a seguir. Escreva essas palavras nos espaços reservados. As glândulas endócrinas produzem hormônios que são liberados na corrente sanguínea, por isso endo, de dentro. Em uma situação de estresse, a adrenalina produzida pela glândula suprarrenal provoca um aumento das frequências cardíacas e respiratórias, porque você vai ficar mais agitado. Página 216. Os hormônios são produzidos naturalmente pelo organismo. No entanto, existem hormônios que podem ser produzidos artificialmente e que apresentam funções semelhantes às dos naturais. A insulina é um exemplo de hormônio que pode ser produzido artificialmente. Ela pode ser utilizada no controle da diabetes. Que glândula do corpo humano é responsável pela produção da insulina? Essa glândula é o pâncreas. Letra B. Pessoas com diabetes precisam frequentemente fazer análises de sangue. Para isso, podem utilizar aparelhos como o da imagem abaixo, onde dá uma picadinha assim no dedo, né, sai um pouquinho de sangue e essa lâmina vai medir o quê? Que informação você acha que esses aparelhos apresentam? A quantidade de glicose no sangue, né? Porque não pode ultrapassar o limite ali, senão é necessário o uso de medicamento. Até a próxima!